Olá, pessoal. Bom dia, né, para vocês. Nós estamos aqui em mais um encontro nosso de nossa aula de ciência, certos? E a gente já vem estudando, fazendo atividades e envolvidos nesse tema das células desde o início das nossas aulas desse mês, certo? Então, agora nós estaremos encerrando esse assunto, certo, das células, e eu agradeço novamente, né, parabenizo a todos que fizeram a última atividade, estão em dias aí com suas atividades, estão vendo as aulas, e as nossas aulas de ciência são as que têm mais visualização, ou seja, são as que têm mais respostas de vocês. Então, parabéns a vocês, que vocês continuem se esforçando dessa forma, certo? Já vai fazer um mês amanhã das nossas aulas, certo? Então, que vocês possam continuar assim. Então, nós vamos ver hoje o último tema aí da nossa aula de células, para aí sim a gente começar no mês que vem, na próxima aula, que é mês que vem já de agosto, falar um pouco mais sobre a Terra, o nosso planeta Terra, a estrutura dele, certo? Algum funcionamento interno e externo do nosso planeta, tá bom? Mas hoje a gente vai encerrar a nossa aula sobre as células e o assunto sobre as células. Creio que vocês conseguiram compreender, né? Se vocês tiverem dúvidas ainda sobre esse assunto, perguntem para mim lá no meu privado, no WhatsApp. Então, qualquer dúvida, perguntem. Vamos lá continuar. A nossa aula de hoje vai ser um pouco mais rápida, porque é apenas um encerramento do que a gente ficou devendo, certo? Então, aqui a gente consegue ver as nossas duas células que a gente estudou e que a gente viu a estrutura, viu a função durante as nossas aulas sobre esse assunto, sobre esse conteúdo. Primeiro, a gente viu a nossa célula eucarionte, certo? Ou aí tá eucariota, mas a gente chama de célula eucarionte, que é a célula mais circular, tem um núcleo, certo? E ela está presente na maioria dos animais, plantas, fungos e protozoários. A gente viu a nossa célula procarionte, né, que está aí escrito como procariota, onde a gente viu que ela está presente nas células, em algumas algas azuis, certo? Ela não contém muito ali o núcleo, ela tem um flagelo e ela é mais um pouco comprida do que a eucarionte, beleza? Então a gente já viu isso, a gente já sabe a estrutura aí sobre o núcleo, nucleolo, mitocôndria, certo? Nucleóide, cápsula, ribossomo, fímbrias, né, membrana. E ribossomos não, certo? É isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje nós vamos ver um pouco mais sobre essas estruturas que ficaram faltando, certo? A gente vê sobre as células, que foram basicamente 4 estruturas. A primeira, certo, foi os ribossomos. A segunda, os lisossomos. A terceira, o complexo de Golgi, que a gente vai ver, vai fazer uma atividade sobre esse complexo, certo? No final, eu vou passar atividade sobre esse assunto do complexo de Golgi para a gente fazer e encerrar o assunto das células. E tivemos também um outro ponto que a gente não debateu, que foi sobre o DNA, certo? Ali que está dentro do núcleo. Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso hoje, beleza? Então vamos lá. Ó, aqui a gente já viu essas células, né? A gente já conhece, não precisa nem ver mais, todo mundo aí já tá ligado no que, como são essas células, essas duas aí. Mas o que a gente vai ver mais ou menos agora é o que está aqui em cima, ó. Creio que dá para todo mundo ler aí. Se não der, coloca na tela cheia esse vídeo aí que vai dar para ver, certo? Ribossomos é uma parte da estrutura da célula que a gente precisa conhecer, certo? Também, e conhecer o porquê de existir o ribossomos, o quanto ele é importante para a nossa célula, certo? Então, como a gente já sabe, são estruturas celulares presentes em células procarióticas e eucarióticas, ou seja, o ribossomo ele está presente nas duas células em que a gente estuda, certo? Tanto aquela que é mais redondinha, como aquela que é compridinha, ou seja, ele está presente em todas as células, beleza? Então ele é responsável pelo quê? Olha aí, bem importante para que a gente possa saber. Os ribossomos, eles são responsáveis pela síntese de proteínas, ou seja, aquela proteína que a gente ingere através do alimento animal, carne, ovo, leite, certo? Alguns tipos de grãos como castanha, feijão, certo? A síntese dessas proteínas, elas são feitas na célula através dos ribossomos. Então, isso é importante a gente saber, porque o ribossomo ele tem uma função muito extraordinária dentro da nossa célula. A gente viu que a membrana plasmática está ali
fazendo aquele trabalho de porteiro, né? Se lembra? E quando a proteína entra dentro da célula, que a membrana plasmática deixa entrar, quem é que vai trabalhar com essa proteína? Os ribossomos, certo? Construindo ali a célula, nutrindo essa célula. Então, essas estruturas são formadas por duas subunidades, uma maior e uma menor. Ou seja, a gente tem um ribossomo completo. Eu vou colocar a imagem aqui já já. E a gente vai ver que ela tem uma parte maior e outra parte menor, certo? Então, são constituídos por moléculas de RNA, ácido ribonucleico e proteínas. Então, os próprios ribossomos, eles são complexos, são estruturados pelas proteínas, certo? E pelo RNA. A gente viu que dentro do núcleo tem o DNA, que é o que a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas agora a gente vê que os ribossomos, eles contêm o RNA. E é importante a gente saber isso, que eles são constituídos pela proteína e eles mesmos sintetizam essa proteína, ou seja, trabalham com ela para que a célula seja nutrida. Então, a estrutura basicamente do nosso ribossomos é isso aí, beleza? Essa imagem bem bonita aí, ó. A gente vê que ali no centro, certo, de uma cor bem roxa, meia rosa, é o núcleo da célula. Mas ao redor nós temos os ribossomos. E aí, como a gente viu, ela tem o quê? Uma parte menor e uma maior. A parte maior, essa parte aí ó, de cima, que é bem complexa e bem grande, e a parte menor, essa parte de baixo. Então, isso basicamente é o ribossomo. Isso é complexo de proteínas. Ele é composto de proteínas e ele sintetiza as proteínas, ou seja, eles trabalham ali com as proteínas dentro das nossas células, beleza? Então, uma parte que estava faltando estudar era essa dos ribossomos. Então, espero que a gente tenha entendido aí um pouquinho basicamente qual a função dele, né, que é de sintetizar as proteínas, e a sua estrutura é basicamente essa que a gente está vendo no desenho aí, certo? Então, é composto dentro da célula, a gente vai encontrar os ribossomos, beleza? Então, vamos passar para o próximo. A gente já viu os ribossomos. E agora a gente vai ver os lisossomos. O que são os lisossomos? Olha aí, são organelas, certo? Organismos que estão ali dentro da célula, certo? Organelas quer dizer que são organismos que estão dentro das células. Citoplasmáticas, ou seja, são compostas de citoplasma, que é aquele líquido de plasma que está dentro da célula. E possui capacidade de degradar partículas. Olha aí. Os ribossomos são o quê? Responsáveis por sintetizar a proteína e os lisossomos são responsáveis por degradar partículas, ou seja, eles vão quebrar ali dentro da célula as partículas que entram, para que aí sim cada outra parte da estrutura consiga fazer. Ou seja, aquela parte entra da proteína, ela é quebrada pelos lisossomos e absorvida pelos ribossomos e ele ali sintetiza. Então, a função dos lisossomos é degradar partículas. A partir disso, elas desempenham uma importante função de reciclagem de componentes celulares envelhecidos. Olha aí. Os lisossomos têm a função de degradar partículas, o que é que ele faz? Ele recicla também algumas partes das células que estão velhas, degradadas, certo? Tá ali acabada, ele vai parte por parte, né, da degradação, junta ali e renova ela de volta, ou seja, ele recicla algumas partes de dentro das células, beleza? Então, além de defesa contra agentes externos e participação no processo de autofagia, ou seja, ele vai ter também essa participação contra os agentes externos, ele também defende a célula. Então, vejam só, o lisossomos é bastante importante porque, além de degradar partículas, ele rejuvenesce alguns outros componentes e, além do mais, eles agem na defesa da célula. Então, isso é muito importante da gente saber. Vou colocar aqui a imagem, certo? Olha aí, o lisossomo, certo? Os lisossomos, ele está aí, ó, composto, certo? Por proteínas também, pela uma membrana e tem um complexo de enzimas hidrolíticas. Isso aí basicamente é aquela parte da estrutura que está dentro da célula que se chama lisossomos, certo? Então, para que a gente possa acertar que ribossomos e lisossomos. Os ribossomos, eles são importantes pelo quê? Porque eles fazem a síntese das proteínas, beleza? Os lisossomos, eles são importantes por quê? Porque
certo? Eles vão simplesmente reciclar alguns componentes da célula que estão envelhecidos, certo? Também, além disso, eles vão desempenhar um papel importante, certo? Na degradação de partículas e também ele vai ajudar a defender essa célula, beleza? Então ele vai ajudar a defender a nossa célula. Pronto? Então a gente já consegue encerrar aqui essa parte dos ribossomos e lisossomos, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem para mim, certo? No WhatsApp sobre, tô com uma dúvida no lisossomos, professor, o que é aquilo ali? Por quê? Me pergunte, certo? Tô com uma dúvida no ribossomos, mesma coisa. Então, a gente consegue aqui encerrar sobre os lisossomos e ribossomos, beleza? A gente consegue ver. Se você quer ver ali um pouquinho dos ribossomos, volta um pouquinho o vídeo, vê aí uma diferença para o outro, do que um faz e do que o outro faz, certo? Porém, a gente sabe que as proteínas estão bem envolvidas aí nesses ribossomos e lisossomos, beleza? Vamos continuar. Aqui a gente chega agora numa parte bem meio complexa, certo? Mais trabalhosa, e eu não coloquei o que é e qual a função, para que serve o complexo de Golgi que está aqui em cima. Por quê? Porque essa será a nossa atividade dessa semana e dessa nossa última aula sobre células, certo? Aí a gente vê que tem um complexo de Golgi, que é a estrutura das células eucarióticas, que possui um papel muito importante no organismo dos seres vivos. Ou seja, onde é encontrado o complexo de Golgi? Nas células eucarióticas, certo? Elas não são encontradas nas procarióticas, mas somente nas eucariontes. Então, o termo é uma homenagem ao citologista italiano Camillo Golgi, que descobriu essa estrutura. Então, a gente já sabe que o nome dessa nossa estrutura é em homenagem a um citologista. O que é um citologista? É uma pessoa, um estudioso, certo? Cientista que estuda as células, certo? Ele estudou citologia, se tornou um citologista por estudar os tipos de célula, como as células são estruturadas e como ela funciona, certo? Então, como ele descobriu essa estrutura, o nome foi dado em homenagem a ele, complexo de Golgi. Mas nossa atividade será sobre isso. Eu vou voltar um pouco antes para a gente ver algo sobre essa nossa atividade, beleza? Então, como é meio estruturado o complexo de Golgi? A gente está vendo nessa imagem aí. Lembra um pouco os ribossomos, né? Isso dá uma lembradinha ali nele, porém, ele é mais complexo, como o próprio nome diz, certo? Ele é um complexo que tem uma função muito importante na célula, no organismo celular, e que vocês vão pesquisar para me entregar. Depois eu volto aqui para o complexo de Golgi, para que a gente possa fazer nossa atividade, tá bom? Então, última parte da nossa aula de hoje é sobre o DNA. O DNA basicamente é um material genético, certo, da nossa célula. O nome está aí, ácido desoxirribonucleico, quem quiser arriscar falar, né? Ácido desoxirribonucleico. Então, nos seres eucariontes, o DNA é encontrado aonde? No núcleo das células. Se lembra que a gente falou nas primeiras aulas sobre as células eucariontes, também nas primeiras, que as células eucariontes elas têm núcleo e dentro dela tem um material genético chamado DNA. E nas mitocôndrias também são encontrados, certo? Então, nos seres procariontes, esse material está disperso, ou seja, está solto no citoplasma da célula. Então, a gente já consegue aqui ver que o material genético das células eucariontes tem um lugar específico que fica guardado chamado de núcleo. Já nas células procariontes, a gente já sabe que fica o que? Disperso, largado, solto, tá ali. E isso a gente chamou de quê? Se lembram? Nucleóide, certo? Esse espaço onde ali o material genético, o DNA, está nas células procariontes, é chamado de nucleóide, beleza? Então, ó, o DNA apresenta dupla hélice. Se lembra da imagem do DNA? Basicamente, eu vou colocar aqui, é diferente do RNA, que apresenta apenas uma hélice, ou seja, o DNA tem duas cruzadas e o RNA apenas uma, beleza? Vamos lá para a imagem do nosso DNA, olha aí. Então, a gente vê o núcleo da célula aqui, a célula está aí ó, no meio, com amarelo e vermelho. Separado aí mais para cima, a gente vê o núcleo em vermelho e dentro do núcleo tem o quê? O cromossomos ali onde a gente vê o DNA. E aí a gente consegue ver que a imagem é o quê? Ele é basicamente cruzado, ou seja, ele tem duas hélices, ele tem dupla hélice.
E onde se encontra esse material? Dentro da nossa célula eucarionte. Aonde se encontra esse material? Fora, nas mitocôndrias. E onde se encontra esse material? Disperso na nossa célula procarionte, ou seja, solto por ali por dentro dela, certo? Então, gente, a nossa aula de hoje foi basicamente isso, certo? Ribossomos, a gente já sabe, certo, o que é, sintetiza ali as proteínas dentro da célula. Lisossomos, a gente já viu que tem uma função muito importante de fazer o quê? Eles desempenham a reciclagem de alguns componentes da célula, além de defender, certo? E além de degradar partículas dentro da nossa célula, certo? Essa é a função dos lisossomos. E a gente viu agora o nosso DNA, beleza? Que é contido dentro do núcleo, disperso dentro do núcleo nas células eucariontes, nas mitocôndrias também são encontrados e nas células procariontes estão ali dispersos dentro ali daquela célula, beleza? Então, creio que nós chegamos à conclusão da nossa aula. Creio que a gente chegou na conclusão do nosso assunto das células, certo? A gente já viu a função das células, onde elas são encontradas, já viu a diferença de uma para outra, eucarionte e procarionte, onde elas são encontradas também, as suas funções. A gente já viu a parte de suas estruturas ali nas células procariontes, as fímbrias, né, os pilos, o flagelo, na eucarionte o núcleo, a membrana plasmática. E hoje a gente viu essa restante das estruturas que estavam faltando, ribossomos, lisossomos, complexo de Golgi e o material genético que é o DNA. Então, nossa atividade para a gente encerrar esse conteúdo e semana que vem, no mês que vem, continuar com um assunto sobre o nosso planeta Terra, vai ser qual? Vocês vão pesquisar qual a função, certo, tão importante do complexo de Golgi. Vocês vão botar aí na pesquisa, complexo de Golgi, e aí vocês vão ver qual é a função dele, certo? Por que existe complexo de Golgi? Escreva sobre ele no mínimo 5 linhas. Não escrevam isso aqui que está aqui em cima não, porque isso aqui eu já sei, que é uma estrutura que possui um papel muito importante no organismo. Isso aí eu já sei, eu já coloquei porque senão vocês iam copiar daqui e não iam pesquisar. Então, já sabemos que é em homenagem a Camilo Golgi, que é o que estudou as células ali na citologia. Ele descobriu essa estrutura. Mas eu quero saber qual é a função dela, do complexo de Golgi, dentro da nossa célula. Aí vocês pesquisam e me mandam, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem a mim, certo? Eu estarei esperando aí a atividade de vocês, certo? Então, me entreguem. Se tiver qualquer dúvida, falem comigo, certo? E nossa atividade é essa. Tenho dúvida, se você tiver dúvida sobre a atividade, me perguntem também, certo? Mas tá bem claro. 5 linhas ali, diga qual a função e a importância do complexo de Golgi, tá bom, pessoal? Então, abraço, espero que vocês tenham gostado de nossa aula de hoje, certo? Me dê um retorno lá para eu poder colocar a presença de vocês. Entreguem as atividades como vocês vêm entregando, certo? Desde o começo das nossas aulas de ciências. E se o vídeo deu alguma travadinha aqui na minha câmera, perdão, mas é porque o computador tá passando por um problema, mas logo logo irei resolver, tá bom? Mas eu creio que o áudio foi aí legal e não deu problema não. Pelo menos deu para escutar a voz enquanto estava um pouco travada a câmera. Então abraços, qualquer dúvida perguntem. Tchau, tchau, pessoal.